E aí, terceiro ano, beleza? Terceiro ano, a gente está aqui para a nossa aula de História e Geografia dessa terça-feira. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os serviços públicos, tá? Os serviços públicos, que está lá no texto, lá na página 114, certo? Diz o seguinte: a população dos bairros da cidade tem o direito a ruas pavimentadas, água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, escola, creche, posto de saúde, segurança, áreas de lazer, transporte e luz elétrica. Esses serviços construídos e mantidos pela prefeitura ou pelos governos estadual e federal são chamados de serviços públicos. Então, tudo isso que foi citado, ruas pavimentadas, água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo e por aí vai, são direito de qualquer pessoa que mora em qualquer bairro de qualquer cidade do Brasil, tá? E tudo isso que foi citado, ruas pavimentadas, água encanada, rede de esgoto e por aí vai, são serviços públicos, tá? São chamados de serviços públicos. E esses serviços públicos, eles são construídos e mantidos pela prefeitura, né, daquele município, ou pelos governos estadual e federal, certo? Então, tudo isso que foi citado são chamados de serviços públicos e qualquer pessoa que mora em qualquer bairro de qualquer cidade do Brasil tem o direito a esses serviços. Certo? Tem o direito a esses serviços, ok? Então, olha só, elas têm direito a esses serviços. Bom, após, né, vocês saberem o que são serviços públicos, a gente vai fazer a atividade número 2. Na atividade número 2 diz o seguinte: agora você vai montar a representação de um bairro com vários serviços públicos. Para isso, siga estas etapas. Então, recorte os anexos 1 e 2. Monte a representação do bairro e dos serviços públicos. Recorte no anexo 3 as legendas correspondentes a cada serviço público. Depois, encontre o lugar correto de cada legenda e chame o professor para que ele ajude você a verificar se está tudo correto. E, por fim, corrija o que for necessário e colhe as legendas. Então, eu vou explicar o que a gente vai fazer. A gente vai lá para o anexo 1 e 2, certo? Vocês vão recortar o anexo 1 e o anexo 2, que juntando os dois, vai ficar assim, ó. Vocês vão recortar e colar no caderno de História e Geografia de vocês, da mesma forma que eu colei no meu, certo? O anexo 1 e o anexo 2, ok? Então, vocês têm que colar ele dessa maneira. O caderno ele é aberto, tá? O anexo 1 aqui, o anexo 2 aqui. Porque, ó, ele está representando um bairro, tá? Então, por isso que tem que ficar dessa maneira. Após vocês colarem da maneira que eu falei que vocês devem colar, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá para o anexo 3. Vocês vão ver que no anexo 3, né, tem vários quadradinhos com algumas coisas escritas, no caso, né, tem várias legendas. Olha só, abastecimento de água, serviço responsável por levar água encanada para as moradias e ruas, posto de saúde, local em que a população recebe o atendimento médico. Então vamos lá, vou usar esse daqui como exemplo. Então essa aqui é a legenda do posto de saúde. Vocês vão pegar essa legenda do posto de saúde e vão procurar aqui no bairro de vocês aonde que está o posto de saúde. Ah, tio Lucas, ó, o posto de saúde está aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa legenda e vou colar ela aqui do lado do posto de saúde. Fácil, né? Vamos lá, vou pegar outra aqui para usar de exemplo. Abastecimento de água. Serviço responsável por levar água encanada, né, para as moradias e ruas. Então, eu vou pegar aquela legenda, vou procurar aqui na minha imagem aonde que está falando sobre água. Achei, olha só, aqui é onde, né, é onde tem o abastecimento de água. Então, eu vou colar a legenda aqui, né, para representar o abastecimento de água. Tio Lucas, mas se eu não souber aonde que eu vou colar da biblioteca? Então, você não cola. Se você não souber aonde você vai colar
a legenda, não cola que na nossa aula ao vivo vocês tiram as dúvidas. Pode ser? Para que depois, né, que se colar, depois não tem jeito de tirar. Então, se vocês tiver dúvida da onde colar, né, alguma legenda, vou pedir para você não colar, tá? Porque na nossa aula ao vivo a gente vai fazer a correção desse exercício e aí vocês podem colar, né, no devido lugar, beleza? Após fazer isso, a gente vai lá para a página 115, no textinho Como Surgem os Bairros. E a gente vai ver que tem 3 maneiras que surgem os bairros. Alguns bairros podem surgir de forma espontânea, quando algumas pessoas escolhem um lugar para construir sua moradia. Com o tempo, a população desse local aumenta e mais casas são construídas. Surgem então algumas necessidades: o que fazer com o lixo, como conseguir água para todos, como iluminar as ruas e as casas, quem vai limpar as ruas, onde as crianças vão estudar, onde construir o posto de saúde. Diante de tantas necessidades, os moradores se organizam e passam a solicitar à prefeitura a instalação desses serviços públicos, que, embora sejam direitos de todos, nem sempre são fornecidos rapidamente. Então a gente vai ver que alguns bairros eles acabam surgindo de forma espontânea. As pessoas começam a construir em determinado local, quando vê surge um bairro. Tá? E aí, quando tem várias pessoas, né, quando isso aí já tem uma certa aglomeração de pessoas, elas vão ver que tem algumas necessidades naquele bairro, como o que fazer com o lixo, será que vai ter água para todo mundo, né? Como que vai iluminar as ruas e as casas, quem que vai limpar as ruas, onde que as crianças vão estudar, vai ter posto de saúde nesse bairro? Enfim, então quando tem um bairro espontâneo que as pessoas vão construindo e quando vê formou-se um bairro, os moradores eles devem se organizar, né, e solicitar à prefeitura que se instale esses serviços públicos nesse bairro que surgiu, tá? Porém, nem sempre esses serviços eles são fornecidos rapidamente, tá? Mas esses são os bairros espontâneos, quando várias pessoas começam a construir em determinado local, quando vê surge um bairro, e aí elas têm algumas necessidades, que no caso são necessidades de serviços públicos, e elas têm que cobrar esses serviços públicos da prefeitura, ok? Depois, há bairros que são construídos de forma planejada. Isso acontece quando o proprietário de uma extensão de terra resolve dividi-la em lotes ou terrenos. E, antes de vendê-los, consegue fazer que sejam providenciados alguns ou todos os serviços públicos necessários. Bairros que surgem assim são chamados de planejados. Então, tem os bairros planejados, que é quando um proprietário de uma extensão de terra, ele resolve dividir em lotes ou em terrenos, tá? E aí, quando ele divide, né, ele tem uma grande propriedade de terra, ele vai dividir em lotes. Só que antes dele vender esses lotes para as pessoas que têm interesse em construir naquele bairro, o que ele vai fazer? Ele vai já providenciar todos os serviços públicos, ele já vai pavimentar as ruas, vai providenciar o serviço de água encanada, de rede de esgoto, de iluminação. Enfim, esses são os bairros planejados, quando um proprietário de terra, né, ele resolve dividi-la em lotes ou em terrenos, tá? Para que depois ele possa vender para outras pessoas, mas antes de vender ele já providencia todos os serviços públicos. E por fim, né, as prefeituras, às vezes em parceria com os governos estadual ou federal, também podem criar bairros. Nesse caso, constroem casas ou apartamentos e providenciam serviços públicos. As moradias são vendidas à população de baixa renda por um valor que eles podem pagar. Esses são chamados bairros populares. Então também tem os bairros populares, que são moradias que a prefeitura, em parceria com o governo estadual e federal, constroem, aonde eles vão vender essas moradias para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que não têm condição de comprar uma casa, um apartamento melhor. Tá? Então a prefeitura, em parceria com o governo estadual e federal, constroem esses bairros populares que são voltados para as pessoas de baixa renda. Porém, antes de vender essas casas ou apartamentos para as pessoas de baixa renda, a prefeitura já providencia todos os serviços públicos necessários, né? Água encanada, luz elétrica, rede de esgoto e por aí vai.
Certo, pessoal? Então a gente viu que tem os bairros que surgem de forma espontânea, os bairros populares e os bairros planejados, ok? Bom, após a gente saber o que são serviços públicos, né, e conhecer um pouquinho dos diferentes tipos de bairros, a gente vai fazer o Em Casa, o número 2, tá? Lá na página 119. Onde que vocês vão fazer aqui, tá? Olha só, faça uma pesquisa sobre os serviços públicos existentes no bairro em que você mora. Se precisar, peça ajuda a um adulto, depois faça o que se pede. Eu simulei aqui, né, eu assinalei algumas para usar de exemplo para vocês. Assinale os serviços públicos de que o bairro dispõe. Então, supostamente, eu assinalei água encanada, iluminação das ruas asfaltadas, energia elétrica, coleta de lixo, limpeza e conservação de ruas e praças. Enfim, fiz uma simulação para vocês, tá? E aí, de acordo com o bairro que você mora, tá? Vocês vão assinalar o que tem no bairro de vocês, tá? Se depois, olha só, se existirem outros, anote-os em seu caderno. Então, se existir outros serviços públicos, tá? No bairro de vocês que não estão aqui, vocês vão anotar no caderno de vocês, depois vocês vão me falar. E na letra B, há algum serviço público que você considera importante e que não existe em seu bairro? Qual? Então, como eu estava simulando, olha só, no meu bairro aqui, no meu suposto bairro que eu inventei, tá? Não tem escola pública, não tem creche, não tem posto de saúde. E eu acho esses serviços públicos muito, muito importantes. Então, são serviços que eu gostaria que tivesse no meu bairro, ok? Então, é isso que vocês vão fazer. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem no cantinho da apostila, no caderno ou em algum post-it, e na nossa aula ao vivo vocês tiram ela com o tio Lucas, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me pergunte. Lembre-se da atividade. Se ficar com dúvida de onde colar a legenda, não cola, tá? Deixa que aí na nossa aula ao vivo a gente faz junto na hora da correção, beleza, pessoal? Enfim, eu vejo vocês mais tarde, então, na nossa aula ao vivo. Espero contar com a participação de todo mundo. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Bons estudos. Até mais.